Esta semana converso com Anelísia Bucher. A Anelísia ela é responsável pela empresa Tricom Contabilidade e Consultoria de Maringá e vem nos contar um pouco a sua história, né, Anelísia? Tudo bom com você? Como é que está? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Anelísia, em poucas palavras, como é que surgiu a Tricom? A Tricom Contabilidade e Consultoria Tributária, ela surgiu em 2020, através da minha experiência adquirida no mercado contábil há 14 anos, no meio de uma pandemia que ocorreu em 2020, ocasionado pelo coronavírus, naquele momento que todos foram vítimas do Covid. Interessante que enquanto as empresas estavam fechando em virtude da pandemia, você estava abrindo a sua, né? Você buscou uma oportunidade em cima disso. E um outro aspecto, o que a empresa hoje oferece? Quais são os serviços que a Tricom oferece ao empresário de Maringá? A Tricom oferece hoje, com um foco na contabilidade, um serviço de excelência e qualidade, uma contabilidade totalmente inovadora. Você trabalha com profissionais liberais, com empresários, com empresas SA? Sim, hoje a gente atende desde o profissional pessoa física, que queira fazer uma declaração de imposto de renda, ou até mesmo um produtor rural, que procure um contador para fazer o seu ITR, e também os microempreendedores, que são os MEI, a gente dá uma assessoria para eles, para desenvolver um crescimento, e também as empresas de pequeno porte, seja elas de qualquer regime tributário. A gente tem recebido constantemente aqui advogados tributaristas, pessoal da área de consultoria tributária, e a gente vê que essa área tributária ela é muito complexa, né? Então, quem não tiver uma boa assessoria, ele acaba pagando caro por tudo. O que você sugere, né, para o empresário que hoje quer buscar uma consultoria de excelência? A contabilidade ela vem se transformando diariamente e as legislações mudam constantemente. Nisso é necessário um contador, um especialista tributário que possa acompanhar toda essa movimentação, né, com uma assessoria preventiva, ali onde você consegue detectar se todas as obrigações elas estão sendo preenchidas corretamente e também o acompanhamento da carga tributária sobre os seus produtos, que ali pode sim oportunidades para reduzir até 3, 4% sobre o seu faturamento de impostos. Isso e Maringá ele é um polo muito promissor, é um polo hoje industrial muito forte, né? Tem lá serviços de todos os tipos e precisa-se sempre de uma empresa que tenha a excelência que a sua empresa hoje oferece. Quem que abre uma empresa hoje? Quais cuidados que você hoje diria que esse empresário tem que ter? Que ele procure um especialista, né, contábil, tributário, que a abertura da empresa é um processo que você tem que ter muita segurança jurídica pelo meio que nós estamos passando de instabilidade. E um especialista hoje ele consegue detectar várias estratégias para a abertura de uma empresa. Ele consegue demonstrar todo um planejamento e traçar ali para os próximos 12 meses. É interessante que eu, conversando antes com a Anelísia, ela me falava, né, que a empresa ela tem um trabalho diferenciado porque vocês estudam toda a saúde financeira e a organização da empresa, né, para poder incluir essa consultoria. Então, um empresário hoje de Maringá que tem interesse em abrir a sua empresa ou até mesmo de ter uma consultoria, procure a Tricom, né, a Tricom Contabilidade, porque vocês estão ali com uma empresária jovem, né, de excelência. Sim. Hoje também nós não atuamos na região do Paraná, como em outros estados também. Atuamos inclusive aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Sempre acompanhando as atualizações vigentes que está acontecendo no mercado e no mundo contábil. Exato, a tecnologia permite isso. Sim. Agradeço a Anelísia Bucher, né, por ter nos visitado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Quando o programa Investimentos, a nossa convidada sempre aqui do programa IBTV é Simone Costa. Ela que é da Matarazzo Investimentos. Muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Eu agradeço e já utilizo o ensejo para falar o que é a Matarazzo para quem está nos assistindo pela primeira vez. Vamos lá.
A Matarazzo é uma casa de investimentos cuja expertise são investimentos renda fixa estruturados com capital 100% protegido. Ou seja, se você está buscando segurança e rentabilidade diferenciada no mercado, você precisa conhecer a Matarazzo Investimentos. Quais produtos que a Matarazzo tem, que você pode oferecer aos clientes? Temos 2 carros-chefes, né? O renda fixa estruturado renda. O cliente investe e mensalmente ele recebe uma renda de acordo com a rentabilidade do produto. E isso é essencial, porque o cliente ele pode utilizar esse investimento para ele não precisar se desfazer de um patrimônio que ele já tem. Por exemplo, se ele quiser comprar uma casa própria, ao invés de muitas vezes pagar o valor da casa à vista e se desfazer daquele patrimônio para conquistar outra, ele pode usar o que ele já tem, recebendo esse rendimento mensalmente para que ele pague as parcelas da casa, né? Financiar uma parte. Ou ainda, recebendo a renda mensal, ele pode complementar a renda, pagar o intercâmbio do filho, enfim, utilizar para algum tipo de projeto. Então, renda é para aquela pessoa que tem uma necessidade de capital mensal. E tem rendimentos também, viu? Que o cliente investe, daí no vencimento ele recebe o principal, mais o capital que ele investiu. E são produtos exclusivos, ou seja, só tem na Matarazzo. E aí voltando ao que você estava falando, não está aqui na nossa pauta, mas eu acho interessante a gente falar, Simone, é que cada cliente é um cliente. Vocês têm esse estudo, né? Esse digamos assim, esse diferencial de estudar cada perfil de cliente, isso? Sim, inclusive um dos nossos diferenciais, Julie, é o atendimento personalizado e na prática e não apenas na fala. Inclusive no nosso canal do YouTube tem um depoimento, né, espontâneo de uma das nossas clientes mais antigas, então quem quiser pode conferir lá. Então a gente atende o cliente, mapeia o perfil dele de investidor por meio do Suitability, né? Então entende a tolerância a risco do cliente, entende os objetivos para a gente de fato fazer uma recomendação assertiva, entendendo todo o patrimônio do cliente, que não necessariamente está todo na Matarazzo, né? A diversificação é fundamental. Como a gente trabalha com renda fixa, o renda fixa estará conosco e as outras classes de produtos estarão em outras casas, né? Então nossa orientação é sempre baseada no que é melhor para o cliente. E pode estar em outras casas, mas o atendimento é o mesmo, né? O atendimento é o mesmo. A gente sempre olha toda a carteira do cliente, inclusive faz comparativos, né, para saber o quanto o cliente está ganhando acima da inflação para ele manter o poder de compra. Né? Estamos fazendo essa gravação, né, desse programa no momento em que a inflação está um pouco mais que 12%, a taxa Selic está em 12,75%, ou seja, faz sentido para o cliente ele ter um rendimento acima, pelo menos, da inflação. Sim, para poder manter, né? Isso mesmo, ter um poder aquisitivo, Sim, né? Manter e não baixar o poder aquisitivo dele, né? Isso, e até diante do que você disse, Julie, no site da Matarazzo, que é www.matarazzocia.com, os clientes já podem... Já está no GC aí, a gente vai colocar aí. Ah, que bacana. Eles podem ter acesso ao cenário econômico nacional e internacional que nós disponibilizamos de forma gratuita, inclusive para a sociedade ter acesso a essas informações. Né? No cenário nacional, ele vai conseguir acompanhar as principais notícias de indicadores e impacto na vida financeira dele. Inclusive, o nosso cenário é com base no Focus, que é o relatório do Banco Central. Esse é o diferencial da Matarazzo, né? Isso mesmo. Produto exclusivo, taxa diferenciada, atendimento personalizado, especialistas qualificados. E como os investidores podem investir com vocês? Para eles investirem conosco, já é importante citar que é tudo de forma digital. Né? Então, o cliente transfere os recursos para a Matarazzo, é feito um contrato de forma digital e mensalmente o cliente acompanha os investimentos dele, Julie, por meio da carteira de investimentos, que é um documento oficial que o cliente recebe com o acompanhamento dos investimentos dele versus os indicadores de mercado. Cabe ressaltar que a Simone é uma profissional desse meio, da área de investimento, de altíssima qualidade e uma profissional que já tem experiência, né, de grandes bancos. Sim, né? sim. Então, isso é importante a gente estar salientando aqui, né, Simone? Sim, a minha formação tenho MBA em Economia na USP, né? Tenho mestrado internacional em Ciências Empresariais e comecei recentemente meu doutorado. Em breve já viajo para fora para dar continuidade. Tenho também as principais certificações financeiras. Além de ser escritora, né? Isso, né? Eu falo que nesse mês, né, dia 31, agora do 5, eu vou lançar o livro Planejamento Financeiro, Você no Controle. Vai ser às 19 horas na Livraria Cultura e é essencial para aquela pessoa que quer organizar as finanças. Ter o controle da vida financeira, além de falar de sucessão, de inventário, de reservas financeiras, né, de jazigo, de testamento e muito mais. Ok, muito obrigada, Simone, mais uma vez pela tua presença. E querendo saber sobre investimento,
Tá aí, Simone. Agradeço e convido a todos a conhecerem a Matarazzo Investimentos. Aguardamos você para nos visitar. O programa IBTV recebe o empreendedor, empresário de sucesso, inclusive capa da edição de outubro da revista Internacional Business, outubro agora de 2022, né? Fica ligado para a gente conferir essa matéria, o empresário Leonardo Alain. Muito obrigada. Eu que agradeço, Júlia. É sempre uma honra muito grande estar aqui com você, poder falar um pouquinho da Connect, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, da evolução tecnológica hoje que o mundo vem tendo, o Brasil vem tendo, e as empresas nacionais também vem tendo, mostrando que nós somos capazes de produzir grandes coisas. O brasileiro, né? O brasileiro é capaz de produzir grandes coisas, as empresas elas estão se preparando cada vez mais. A pandemia mudou muito o conceito das empresas, fez com que as empresas se preparassem mais, né? Hoje, o mundo, ao mesmo tempo que ele está mais conectado, ele se torna mais vulnerável. Então... E falando sobre segurança da informação, traz para nós, você que está fazendo doutorado, né, está inclusive conectado o que está acontecendo no mundo da segurança da informação, as últimas novidades, o que você pode trazer de novo para nós? Perfeito. Hoje, assim, como eu falei, né, o mundo ele acabou ficando mais vulnerável em função das pessoas estarem mais conectadas mais tempo, né? Então, o que acontece? Hoje, né, a gente fala muito de internet, a internet é um mundo meio sem lei, né? Mas a gente enxerga um pedaço da internet, né? Então, ainda tem a Deep Web e a Dark Web, que são segmentos da internet onde as coisas mais terríveis acontecem, né? E que as pessoas que navegam no dia a dia não fazem parte, não têm acesso, né? Eu preciso de um browser de acesso, que não são esses que a gente usa no dia a dia para acessar a internet. Mas ali, por exemplo, fraudes bancárias, por exemplo, hoje chegaram num ponto de as pessoas não estão mais... vamos dizer assim, os hackers eles atingiram um estágio que ao invés deles hackearem a conta de um cidadão, eles preferem publicar como se faz aquele hackeamento e cobrar para baixar esse passo a passo do hackeamento. E onde é divulgado esses anúncios? Na Dark Web, na Deep Web, que são segmentos da internet mais aprofundados, onde a gente, como eu falei, não tem o acesso diário com esses browsers que a gente tem. Ou seja, eles estão sempre procurando inovar e vocês têm que correr na frente. Exatamente. É uma guerra constante do bem contra o mal, né? Então, ao mesmo tempo que eles vão achando formas de entrar nos sistemas, a gente vai tendo que avaliar e trazer novas formas de segurança. E nós conversamos antes da entrevista e você me falou que hoje tem meios na segurança de poder saber até se uma certa pessoa foi ela que teclou ou não naquele teclado pelo peso das mãos. É um sistema bem tecnológico. Fala um pouquinho para nós. Perfeito. A Connect ela tem uma solução antifraude, né, que é toda baseada em microserviços, e ali a gente consegue, inclusive, verificar através de biometrias, né, tanto facial como de voz, de dedo e forma de teclar. Então, hoje existe um grande banco, que é nosso cliente, e que ele está, né, querendo colocar nos celulares dos executivos essa tecnologia, justamente para se o executivo for abordado por um bandido e ele tiver que passar a senha real dele, mesmo assim o dispositivo vai saber que não vai reconhecer pelo tempo, aqueles nanosegundos, microcentésimos de segundos, que ele tira o dedo, coloca o dedo, leva para outro número, a pressão que ele faz sobre o touch. Gente, que fantástico. Isso não tinha que ficar só para os bancos, não. Nós, consumidores, também queremos. Quando é que nós vamos ter? Pois é, Júlia, assim, ainda é uma tecnologia um pouquinho mais cara, mas assim, logo isso tudo vai acontecendo. Então, a gente espera que se tiver investimento também governamental, né? Porque seria interessante colocar à disposição da população. É uma forma de protegê-los, né? Exatamente. Né? E a tendência é que isso aconteça, né, com tudo. Mas, Leonardo, muito interessante. Para encerrar a nossa entrevista, deixa a tua mensagem final aí como capa da edição de outubro. Como foi esse convite? Fala um pouquinho para nós. Uma honra muito grande, né, esse convite. Isso é
reconhecimento de um trabalho aí de muitos anos, né? Bastante duro. Então, não só meu, mas de toda a equipe da Connect, né? A empresa trabalha muito forte, então não temos hora para trabalhar. É uma empresa jovem, mas é uma empresa já com muita responsabilidade. Que já e muita revolução na área tecnológica. Muita revolução, também. até porque essa parte, principalmente de segurança, evolui com muita velocidade. Agradeço imensamente o convite. Então tá, e quem tem a sua empresa e tem interesse, está aí no GC o site da Connect. Vale muito a pena, porque hoje em dia você tem que trabalhar com tranquilidade e a segurança da informação te dá isso, né? Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Essa semana tenho o grande prazer de conversar com o empresário Wendel Xavier de Miranda, presidente do Grupo WM, que vai nos contar um pouco sobre a trajetória de sucesso da empresa, a sua trajetória, né, como empresário. Fale um pouco do início da empresa, Wendel. Então, eu comecei a empresa em 2013, consolidei ela em 2013, e foi um período de crise aguda da época da Lava Jato, onde os empregos foram exterminados. E eu me vi numa crise ali financeira, porque estava desempregado, e eu sempre tive o espírito empreendedor para poder montar um negócio. Só que nesse momento, não era o melhor momento do país e nem o melhor momento financeiro. E passei por essa crise em 2013, fiquei desempregado, e aí veio a ideia, falou assim, agora só tem uma possibilidade, é criar um próprio negócio. Mas aí não tinha um cliente. E aí, como o Uber estava aparecendo em cena, e eu tinha um carro e era a possibilidade, eu acabei me colocando à disposição de rodar esse Uber, mas com um propósito. Eu falei assim, poxa, porque eu vou pegar pessoas, então, de fato, eu preciso oferecer alguma coisa para que se entrar um diretor de empresa, se entrar um comprador, eu possa oferecer os meus serviços. E naquele momento eu não tinha nenhum contrato. Foi aí que surgiu a ideia de fazer um folder, colocar no porta-luva do carro, e foi o que aconteceu. Entrou um diretor de uma empresa, de uma construtora, e eu contei a situação, a história. Ele, bora, vamos fazer orçamento. Eu fiz o orçamento, ganhei a proposta, comecei a fazer o primeiro serviço, e aí ganhei o segundo, e aí constituí uma empresa física e continuei, e hoje estou aqui com quase 30 pessoas. Não, e hoje são mais de 300 empregos gerados entre diretos e indiretos. Né? E a empresa hoje já atende boa parte dos aeroportos internacionais do Brasil. Me fala um pouco sobre isso aí. A nossa empresa ela é uma empresa de manutenção civil, ela é responsável por fazer o aeroporto ficar operacional. Então, a parte de pintura de faixas de decolagem e aterrissagem, banheiros, a parte civil completa do aeroporto de Belém, aeroporto de Santarém, Uberlândia, Uruguaiana, Bagé, Petrolina, Juazeiro do Norte. Todos esses aeroportos nós atendemos em 24 horas. Nós temos contratos hoje no Acre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui nós recentemente fomos... Inclusive aeroportos internacionais. Isso, o aeroporto de Belém, é um aeroporto internacional que sai voo para Portugal diariamente, e a gente recebe por esse aeroporto. Recentemente nós fomos responsáveis para fazer a preparação do carnaval das escolas de sambas aqui do Parque Embim. Então a gente teve uma parcela muito significativa para a preparação do carnaval, montagem de mesas, pintura da quadra. Então, assim, a nossa empresa realmente tem colaborado aí com o crescimento. Expectativa. Pós-pandemia, a empresa durante a pandemia, né, que ela conseguiu se manter. Pós-pandemia, crescimento. Como é que você vê nossa empresa, quando eu criei a empresa, eu pensei sempre em um diferencial. Eu queria demonstrar qualidade, demonstrar, de fato, uma eficiência, porque montar uma empresa, todo mundo monta, mas assim, a gente tem que ter algo que chame a atenção do cliente. Então, nossa empresa é certificada em 2001, que é uma certificação de qualidade, e a gente segue nesse avanço, segue em certificar em outras áreas ambientais, área de segurança. Então, a perspectiva nossa hoje é só de crescimento em todos os aspectos. Exato. E um outro aspecto que me chama muita atenção é que o crescimento da empresa em tão pouco tempo. Né? E a gente sabe que muitas vezes ela expande, né? E você cresce e você não sabe por quê. Mas vocês receberam, inclusive, um ISO de certificação. Isso, exatamente. O que isso representou para a empresa em termos de contratos? Representou a confiabilidade do cliente em acreditar que a gente tem um poder de resolver os problemas dela. Então, assim, a garantia que o cliente tem de contratar uma empresa que tem uma certificação internacional é algo que poucas empresas prezam por isso. Então, a gente quer algo que seja diferencial. O que chama a atenção? Uma empresa jovem,
Eu tenho 31 anos de idade, a minha empresa é composta de pessoas jovens também. Eu sou o único sócio da empresa e esse diferencial vamos fazer algo diferente. Então, o cliente ele tem a segurança que a gente, de fato, vai entregar aquilo que a gente promete. Wendel, para finalizar, deixe uma mensagem para aquele empreendedor que hoje está tímido, está inseguro, porque você é um exemplo de crescimento, né? Porque em 6 anos, 7 anos. 7 anos a empresa atingiu aí 300 funcionários. Que mensagem você deixa para esse público? Eu deixo uma mensagem de otimismo. Eu acho que se eu não tivesse, primeiramente, Deus na minha vida e o otimismo de vencer, eu não estaria aqui. Então, se você está começando um negócio agora, os números eles falam muito. Mas é necessário ter coragem e às vezes não fazer conta exata, porque às vezes as contas exatas, elas mostram uma realidade, mas a sua vontade de crescer, a sua vontade de fazer acontecer, ela tem que falar mais alto, a perseverança e o otimismo. Determinação. Exatamente. Conversei com o Wendel Xavier, presidente do Grupo WM, parabéns pelo empreendimento, né? Um Muito jovem obrigado. empresário, parabéns pelos empregos gerados, né? Por receita, por tudo, ok? Eu que agradeço. Esta semana eu converso com a Aritana Maroni e seu marido, né, Paulo Rogério. Tudo bem, Aritana? Tudo bom, Seja Max. bem-vindo ao nosso Obrigado, o programa. prazer é todo nosso. Aritana, me conta um pouco sobre esse projeto do Tudo Junto e Misturado. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado é uma brincadeira, né? Eu sou formada em cinema, mas a minha paixão realmente é a gastronomia. Então, Tudo Junto e Misturado foi uma forma que eu trouxe de trazer toda a parte da gastronomia que eu gosto. Que é a parte de marmita, eu faço catering para eventos de televisão, mas o que eu mais gosto de fazer, que agora com a pandemia voltando e a gente consegue fazer de novo, é o chefe em casa. Que é você ir na casa das pessoas e você fazer um jantar. Em vez de você ir para um restaurante, pegar fila, né? A gente estava comentando aqui, a gente que hoje em dia tem muita criança e você fica horas em fila com uma criança, eu vou na casa da pessoa, a pessoa escolhe o cardápio, eu produzo isso na casa da pessoa, levo uma equipe, dependendo de qual tipo de assistência que a pessoa quer, e aí a gente cozinha junto. Ou eu posso fazer a comida e servir os convidados da pessoa, ou eu trago todos os convidados das pessoas junto comigo para a cozinha. Porque aquela coisa, né, acho que eu sou descendente de italiano, então eu cresci numa casa onde a gente sempre, quando ia pra mesa, vai sempre a família inteira, né? Eu acho que isso é muito coisa de brasileiro. A gente pega aquele domingão, na casa da avó, na casa da tia, na casa de quem for, vai todo mundo pra cozinha, todo mundo ajuda, todo mundo põe a mão na massa. Então, eu gosto muito de fazer esse projeto. E para quem não sabe, a Aritana participou do MasterChef 2015, Fazenda Nova Chance 2017, Power Cup 2018, Troca de Esposa 2019 e Mestres da Sabotagem esse 2022. ano. Tamo aí, né, gente? E me conta uma coisa, o que isso te trouxe de experiência? Os realities, muito. Eu ainda brinco e falo que, tipo, as pessoas elas me perguntam, elas falam, Tana, por que você faz tanto reality, mano? As pessoas têm medo do reality, as pessoas têm medo do cancelamento e você é a louca que tá aí todo ano correndo atrás de um reality. É uma exposição. Eu ainda brinco e falo, gente, eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que comigo é 880. Ou as pessoas realmente gostam de mim, ou as pessoas não gostam de mim. E eu falo, gente, eu sou assim. Se eu tô dentro de um reality, se eu tô na minha casa, se eu tô viajando com os meus amigos, ou eu que tô dando uma entrevista pra você, eu sou a mesma pessoa. Então eu não tenho medo de me expor na televisão, porque eu não sou um personagem. E, tipo, eu ainda brinco com as pessoas, eu falo, gente, eu não gosto de tanta gente na vida, por que todo mundo tem que gostar de mim? Né? A gente vive numa democracia, cada um faz o que quer. Se você não gosta de mim, é um direito seu, como às vezes é meu direito não gostar de você. E eu não tenho, você é cancelada por quê, gente? Eu não, sabe, eu ainda, quando às vezes, né, a gente vai pra podcast, alguma coisa que a gente acaba falando uma coisa mais polêmica, eu ainda falo, gente, a minha opinião. Vocês me dão o direito de eu ter a minha opinião, eu acho que, tipo, né, se você não tem coragem de ter a sua opinião e você vai no que uma massa indica e que é o correto, é um direito seu. O meu é um direito a ter a minha opinião. Tanto que eu ainda brinco, né, Nenê? Eu falo, mano, não é o meu corpo nem os meus olhos azuis que me põem num reality, é a minha personalidade. E, Aritana, você mesmo. é uma cozinheira apaixonada, né? A minha formação é cinema, a gastronomia foi uma coisa que veio da família. E aí, com o MasterChef, que eu achei que eu não ia conseguir entrar, exatamente por eu ser filha de uma pessoa pública e trabalhar com televisão. Quando eu fiz a inscrição, eu ainda falei, gente, tá bom, vocês querem que eu faça? Eu faço, mas eu não vou conseguir entrar. Porque eu passei por 5 testes, né, no MasterChef. Foram 10 mil inscritos na segunda temporada. E ainda eu fui indo, eu ainda falei, gente, que loucura, eu acho que eu vou acabar entrando pro outro lado da brincadeira. E aí, como eu já conheço o lado de cá, eu acho que eu acabei realmente me apaixonando pelos dois lados. E me conta uma coisa pra gente finalizar. 17 anos de casamento. 17 anos de papel. Participação do Paulo Rogério. Nenê,
Me conta, Paulo. Olha, ele A tá... tua participação nesses 17 anos anos. de casado. A minha participação? Exato. Participação total em tudo. A gente é Ser meu parceiro. Nós somos, né? E éramos amigos, a gente se conhece há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Que maravilha. Já namoramos quando éramos adolescentes. E, gente, eu não conseguiria nada disso, né, sem ele, né? Porque, tipo, como que a pessoa larga... com as crianças, filhos. A gente tem 2 filhos. Então, pra mim conseguir fazer a minha parte, ele precisa estar me ajudando. Sim. E aí ele Você, toma quando ela conta de resolveu tudo também. enfiar junto com ela. Que aí a gente teve que largar todo mundo com a vovó. E não é só criança, não. É cachorro, porquinho da Índia. Foi todo mundo pra casa da Uma avó. família, né? Exatamente. Aritana, Paulo Rogério, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Imagina, projeto. obrigada né? a vocês aí pelo Nós projeto vamos também, voltar a parabéns. conversar, porque a gente tem aquele projeto que nós... Aqui a gente estava por trás das Exato. câmeras, depois vocês descobrem. E que vocês continuem, né, com toda essa alegria, né, que é disso que a gente precisa. Não, é bem isso. Eu ainda brinco e falo que o Brasil é pessoa de pessoas sinceras, né? Porque o brasileiro, ele gosta daquela brincadeira, ele prefere uma boa mentira que lhe faça feliz do que uma verdade que te traga uma realidade, né? Então, Ok. eu sou dessas que trago a realidade. Ok. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Programa IBTV tem a honra de receber o empreendedor Roger Maia, CEO da Villesoft, diretamente de Orlando, onde nesse momento ele está em viagem a trabalho, né? Inclusive para levar, né, a franquia, que está abrindo uma franquia master nos Estados Unidos. Que honra recebê-lo, senhor Roger. É um prazer, Júlia, é um prazer estar aqui com vocês, esse programa maravilhoso que tem feito o Brasil conhecer muito sobre os negócios, né? É um prazer enorme, né? E, na verdade, eu moro aqui nos Estados Unidos, já estou morando há 1 ano e meio, já estamos começando a nossa unidade Villesoft, aqui é a unidade franqueada, e dando todo o suporte para o pessoal do Brasil, da nossa equipe do Brasil. Então, é um prazer enorme estar aqui e falar com vocês daqui dos Estados Unidos também, com a visão até de quem está de fora do país. E, claro, é importante salientar que a empresa ela é brasileira, né? Tem a sua matriz em Divinópolis, Minas Gerais, e franquias espalhadas aí por todo o Brasil. Bom, eu quero primeiramente perguntar como surgiu, né, a ideia de empreender criando um software que unifica diversos processos e aperfeiçoa o trabalho das empresas, facilitando a vida do empresário. Júlia, justamente o que você falou, facilitando a vida dos empresários. E o grande problema que a gente detectou no nosso início, a grande dor, eram sistemas desintegrados, muita informação repetida, cadastros repetidos, e fechar isso no final do mês, nas épocas de balancete, ou mesmo semanalmente, era muito complicado, porque você tinha informação duplicadas, informações que não se encontravam, e nós detectamos essa necessidade e começamos a trabalhar num software integrado. E começamos a construir esse software, e deu muito certo. Logo depois, a gente teve novos clientes, os clientes foram chegando e trabalhamos vários anos construindo essa plataforma, que é um ERP, que é um software de gestão empresarial, e fomos crescendo, a equipe foi crescendo, foi trazendo gente, estava 10, 20, 30, de repente a equipe estava grande. E em 2004, nós tivemos a oportunidade de conhecer o sistema de franquias. Foi onde nós começamos a expandir os nossos negócios para além de Minas Gerais. Então, nós já tínhamos clientes em alguns pontos do Brasil, mas naquele momento nós começamos a atender clientes em São Paulo, Recife, outras regiões que para a gente era mais difícil chegar. E lembra que eu estou falando de 2004, então a gente não tinha internet como se tinha hoje. Então, era mais difícil, né? Mas o sistema de franquia continua atual, nós temos um modelo de franquia hoje, fomos reconhecidos como a 3ª melhor rede de franquia na satisfação de franqueados pela revista Pequenas Empresas, Grande Negócio, temos sido premiados seguidamente pelo nosso suporte ao franqueado. Ou seja, a demanda de aceitação é 100%, né? Sim, a gente tem uma retenção muito grande de cliente, isso é muito bom para a gente. E quais as soluções mais procuradas pela empresa?
Olha, o que mais procura hoje é gestão financeira, né? É um problema financeiro. E não é recente, sempre foi gestão financeira, controle orçamentário, controle contas a pagar, a receber, mas não é só um controle, é fluxo de caixa, é previsibilidade, é saber comprar, é encaixar o fluxo de caixa nas datas de pagamento. Então, isso é uma solução, uma das primeiras soluções que nós desenvolvemos que gera essa demanda. Então, nós temos financeiro, nós temos setor de transporte, que sempre teve uma demanda grande na nossa empresa. Com a pandemia, acelerou, a gente teve uma demanda muito maior. E nós temos um setor de educação hoje que está solicitando muita coisa, inclusive chegamos a investir em outras empresas, são as startups, para adquirir empresas que já tinham know-how na área de educação para acrescentar no nosso portfólio. Então, basicamente, é um RP. Então, as pessoas procuram a gente para controlar estoque, controlar a produção, suprimento e, principalmente, a parte fiscal. Porque no Brasil, a gente tem uma característica de muita exigência fiscal em termos de relatórios, de dados, e a gente é especialista nisso, nascemos na indústria, então a gente conhece bem, e essa procura tem sido intensa. E eu estava aqui na nossa pauta falar sobre a pandemia, e você já me respondeu essa pergunta, né? Que ela acelerou todo esse processo. Porém, eu acho importante colocar que, com a pandemia, além de ter facilitado o processo acelerou, né, esse processo de procura, também tem o fator do trabalho home office, e você colocou que vocês têm hoje um sistema de trabalho home office também, correto? Olha, foi a pandemia, apesar de todos os problemas, de tudo que a gente sabe dela, né? Eu acredito muito que os problemas sempre trazem oportunidade, isso é certo, não tem uma tese, isso é certo. Então, para nós da Virasoft, foi uma surpresa muito grande, como para todos, né? Nós tivemos que fechar os escritórios, eu me lembro que foi 16 de março de 2000, eu fechei os escritórios no Brasil, fechei Curitiba, fechei Minas Gerais, nós fechamos, falamos, vai todo mundo para casa. E como que faz isso, né? A gente não sabia, e como todas as empresas, mas nós aprendemos muito rápido, eu vi a força da equipe, eu vi como que as pessoas que estavam ao nosso lado há muito tempo, aqueles que chegaram, como que abraçaram a ideia, como que a gente conseguiu atender os clientes, né? E aí a gente descobriu, dentro de casa, que tinha soluções fantásticas para resolver o problema da pandemia. Por exemplo, a parte de transporte. Nós conseguimos um crescimento fantástico na pandemia, porque houve uma demanda grande de entregas, uma demanda grande de transporte, então foi um dos setores que nós mais crescemos na pandemia. O outro setor, a gente tinha recentemente investido numa startup que chama meuhomeschool.com.br, que é uma startup para você ajudar as famílias que optam em fazer o homeschool, fazer escola em casa e não a tradicional. E assim teve uma procura grande também. Hoje estamos com mais de 1.100 famílias já suportadas na aplicação no Brasil, né? E aqui nos Estados Unidos está sendo um produto de muita importância, porque o meu homeschool aqui já é antigo. Mas assim, a pandemia, além de tudo isso, ela trouxe uma união da nossa equipe e fez com que a gente pegasse uma série de produtos que a gente tinha, consolidasse esses produtos e gerasse novas plataformas. Agora vamos falar do Roger, escritor. E eu sei que tem vários livros publicados, né, tanto no Brasil, Europa, e esse mês você está publicando, na verdade, né, um novo livro. Fala um pouquinho para nós desse livro. Bom, deixa eu te falar um pouquinho por que eu cheguei nos livros, né? Primeiro, eu sou professor, então, e tenho 4 filhos também, então sempre gostei de escrever para criança. Então, era mais hobby. De repente, eu comecei a escrever para de tecnologia. Eu tenho um livro no Brasil que é Como Obter Vantagem com a Implantação de Software de Gestão Empresarial, que eu publiquei no Brasil, publiquei na Europa, com aceitação muito boa. E praticamente na pandemia, nós adquirimos outras empresas que tinham expertise para juntar com os nossos negócios, com as nossas habilidades. E eu comecei a lidar muito com o mundo de startup. Então, eu comecei em pitch, a avaliar empresas para comprar, né? E observava que as dores dos empreendedores que apresentavam suas ideias, faziam seus pitches, eram as mesmas, eles não sabiam apresentar, né? E até hoje é uma procura muito grande de como que eu faço, como é que eu coloco uma ideia para fora. Então, eu resolvi pegar esses anos todos, até antes da pandemia, que a gente já tinha uma experiência com startup, mas, principalmente na pandemia, vi todos os cases, escrevi isso num livro que chama Startup do Básico ao Avançado. Então, nesse livro, eu ensino como você montar startup, se você não quer ser um empreendedor, como investir no setor de startup, e é muito daquilo que nós brasileiros gostamos, o passo a passo. Então, claro. Eu tenho 10 passos lá para você fazer o seu plano de negócio.
né? Conta alguns casos também ligados à startup. Então, eu escrevo sempre do que eu faço, né? Então, é muito fácil para mim escrever esses livros que vão ser lançados. Vamos colocar no GC também como nós podemos adquirir esses livros, tá? Nós vamos colocar para quem está nos assistindo. Mas, finalizando, infelizmente, a nossa entrevista, poderia falar sobre os projetos futuros? Sim, hoje a Vilesoft está muito preocupada com a consolidação das informações. Antes, quando a gente começou, em toda a nossa trajetória, você tinha muita entrada de dados, você digitava muito dado, pegava muito dado, isso gerava erros e precisões. Hoje, essas informações já existem no governo, existem no cliente, no fornecedor. Então, as nossas plataformas estão convergindo, nossos softwares estão convergindo para pegar essas informações prontas, eliminando toda a parte de entrada de dado, para já fornecer para os primeiros clientes novos, até os que a gente tem, informação de valor, que é o Business Intelligence. Então, a gente está conseguindo gerar muito mais resultado para que eles possam tomar decisão. E uma coisa que é certo, principalmente com a minha estada aqui nos Estados Unidos, a gente percebe que você precisa especializar. Quando a Vilesoft começou há muitos anos, a gente era generalista, a gente atendia todos os segmentos, conseguia atender a empresa como um todo. Hoje a gente consegue também, mas a gente tivemos que agregar e comprar novas companhias para fazer isso. Então, você precisa especializar. Então, temos que especializar. Nós estamos especializando no setor de transporte, na indústria. Então, nós pegamos o nosso leque de 55 segmentos, caímos para 8 segmentos, e nesses 8 a gente está virando expertise mesmo, já somos nos tornando mais. Então, eu acho que o futuro é a especialização e fazer bem feito, muito bem feito, aquilo que vocês propõem a fazer. Roger, foi um prazer falar com você, um empresário de sucesso que muito nos orgulha, tá? Que os Estados Unidos possa receber você sempre de braços abertos, assim como o Brasil, né? E fazendo mais e mais sucesso. Conte conosco. Tá. Obrigado, Júlia, obrigado a todos vocês. Eu estou sempre à disposição para a gente falar de tecnologia e conversar mais sobre isso. Um abraço. Com certeza, um abraço.